Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco agora, nos trazendo paz e luz no coração. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos do Centro Espírita Maria Imaculada, da nossa casa de oração, e por isso hoje vamos falar de um tema que é muito debatido dentro do movimento espírita, que é a questão da felicidade não ser deste mundo. Como assim? Será que isso realmente a gente pode tomar ao pé da letra essa afirmação? Ou será que é apenas uma forma de se falar? Ou será que, em verdade, estamos falando de um outro mundo que não a Terra? Qual que é a interpretação possível a ser dada em relação a todo o compêndio, todo o conhecimento dado pela doutrina espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós vamos encontrar uma mensagem atribuída ao espírito François Nicolas Madeleine, aonde lá nós vamos ter a felicidade não é deste mundo, né? Esse é o item 20 desse capítulo longo, que é o capítulo de Bem-aventurados os aflitos, um dos capítulos maiores do Evangelho, uma vez que o Espiritismo, como Consolador prometido, traz uma explicação muito pormenorizada, aprofundada, a respeito dos sofrimentos humanos e, sobretudo, das maneiras que temos, das ferramentas que possuímos para nos libertar desses sofrimentos. Então, François Madeleine, ele vai nos dizer, né, a respeito da felicidade não é desse mundo. Ele vai dizer que o seguinte, que eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Essas são afirmações que muitas pessoas fazem diante da vida, diante do homem. Esse homem que clama por expectativas que o mundo material pode lhe dar. E como o mundo material ele não é necessariamente assim dadivoso, ele não é assim generoso para essas questões, então, dessa maneira, fica tanto quanto difícil a pessoa encontrar, de fato, felicidade no mundo cujo provimento não é automático. Se nós tivéssemos uma máquina que produzisse coisas, ou se nós tivéssemos uma lâmpada que pudéssemos evocar um gênio e fazer os nossos pedidos, aquele arquétipo do gênio da lâmpada, se nós tivéssemos a possibilidade de concretizar os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, apenas pelo pensamento, a minha pergunta e a minha provocação é: será que nós os teríamos? Será que nós teríamos desejos se os desejos satisfeitos fossem algo tão importante ou tão natural quanto respirar, por exemplo? Alguém se vangloria de respirar, de dizer assim, eu vou respirar, eu vou inspirar e vou expirar, fica assim o dia inteiro? Alguém agradece por isso? Não. Então, na verdade, o grande ensejo que está por trás de todo o móvel das conquistas e das expectativas é a questão do desejo, é a questão da não saciação das suas necessidades. É isso que faz com que o indivíduo busque avidamente aquilo que lhe falta, aquilo que lhe é importante, aquilo que ele precisa para sobreviver. A ideia da felicidade é algo que é um acessório, porque a felicidade está ligada diretamente a um estado de espírito, a um estado emocional que promove em nós alguma coisa que seja diferente do estado de angústia, diferente do estado de ansiedade, diferente do estado de estresse. Então, quando estamos envolvidos na questão da felicidade, nós estamos trazendo para a nossa realidade íntima movimentos cerebrais diferenciados. Por exemplo, o nosso cérebro é encharcado de uma substância chamada de dopamina. Isso faz com que os nossos músculos relaxem, que nossa postura seja outra, que a gente fique numa outra situação muito mais confortável quando estamos nessa condição de felicidade. A dopamina, por exemplo, é uma substância ligada diretamente à felicidade. É ela que nos antecipa os momentos felizes. Quando nós vamos encontrar com alguém importante ou alguém que é importante para nós, não é importante no sentido social, mas importante para nós. Quando nós vamos encontrar com uma paixão, quando vamos realizar algo que é prazeroso, quando vamos fazer alguma coisa, vamos a um lugar bacana, vamos fazer uma viagem, qualquer coisa assim, nosso corpo já é movimentado antecipadamente em nome dessa felicidade.
Nós já consumimos essa felicidade antecipadamente. É como se o corpo, já antevendo um momento feliz, já se preparasse para aquilo que será depois, a reação fisiológica diante de um ato tão grandioso para a nossa existência. E muitas vezes acontece algo surpreendente. Quando nós chegamos diante daquela situação que causaria tanto frisson na nossa vida, a gente simplesmente descobre que não era bem assim, que a gente fica assim aquém daquilo que a situação poderia nos dar. Então a gente tem mais felicidade antes da fruição da realidade da experiência do que durante a própria experiência. Isso é expectativa, gente. A expectativa é isso. A expectativa é algo que você espera que aconteça. Se aquilo não acontecer exatamente do jeito que você imaginou, há uma frustração. A frustração é esse ato que existe entre o expectado e o realizado. Então, como nossa vida é toda feita de antecipações, é feita de prazeres induzidos dessa forma, nós estamos em um parque de diversões artificial. A Terra, entendendo a necessidade do homem em busca dessa felicidade, cria espaços de convivência, onde nesses espaços o que importa é que haja a fruição daquilo que são os nossos sentidos mais primitivos, as nossas sensações, as nossas conexões com os nossos aparelhos genéticos, nossos chakras baixos, aqueles chakras mais ligados às energias duras da Terra. Então é nesse contexto que existe aí todo um processo de busca pela felicidade através desse aproveitamento do corpo como um veículo para absorver as sensações, para realizar em nós, em nossa alma, em nosso espírito, sensações prazerosas de alegria e felicidade. Então esse mundo que nós podemos aqui dividir, quando eu pergunto, será que nós estamos falando de qual mundo ao qual essa afirmação de Eclesiastes assim se apresenta? Nós podemos dizer que a felicidade não é deste mundo qual? Do mundo que estamos falando, o mundo material, o mundo das questões mais não espirituais, o mundo cujo ponto de vista básico é a biografia entre o nascer, o espaço de vida entre o nascer e o morrer. É nesse lugar que nós vamos encontrar aí avaliações qualitativas a respeito da vida. Então, se dentro desse período entre nascer e morrer, o sujeito teve uma condição financeira agradável, conseguiu realizar seus sonhos, conseguiu sustentar sua família, teve dignidade na saúde, teve uma educação primorosa, conseguiu comer uma comida agradável, conseguiu ter espaços de viagem, de lazer e tudo mais, ele pode dizer que a sua vida então foi uma vida bem-sucedida. Bem-sucedida do ponto de vista material, sobretudo se essas relações amorosas são amistosas. Porque existem pessoas que conseguem conquistar dentro desse mesmo espaço todas essas coisas, mas não são pessoas felizes, porque elas não conseguem harmonizar todos esses elementos em uma experiência de vida que lhe dê ou que lhe traga realizações e felicidade. É por esse motivo que muitas vezes nós podemos dizer que neste mundo da materialidade, este mundo do ilusório, este mundo da fantasia, realmente ser feliz é bastante complicado. Buda dizia que todo homem sofre, e todo homem sofre porque se apega ao que não lhe pertence. E para que ele possa encontrar alguma coisa de felicidade, ele precisa se desapegar. Jesus traz uma proposta muito interessante em relação a isso, quando ele diz que a felicidade, no caso dele, não está mais nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo já não é mais dele. Ele já não pertence mais a este mundo, né? A realidade de Jesus não está mais nesse lugar. O seu reino não está mais aqui. Aonde está o reino de Jesus? Está em uma outra localidade, está em uma outra dimensão. Está fora da Terra? Não necessariamente, mas é um espaço mental diferenciado. Observe que a maneira como nós vivemos nesse planeta diz o quanto nós vamos, de fato, encontrarmos essa felicidade mesmo estando encarnados, vivendo num corpo sensório, perceptivo, que vive das energias telúricas do planeta. Mesmo assim, nós podemos encontrar uma felicidade que não é uma felicidade passageira, não é uma indução dopamínica, nem muito menos uma ilusão de drogadição. Porque pessoas há que podem encontrar felicidade em alguns goles de bebida, pessoas há que podem encontrar felicidade em algumas miligramas de drogas,
Alguém pode encontrar felicidade usando artefatos disponíveis na natureza, como por exemplo as drogas alucinógenas que nós podemos encontrar em todos os cantos. Então isso pode trazer uma certa felicidade, mas não é dessa que nós estamos falando. Estamos falando de uma felicidade cujo mundo não é esse mundo dos valores monetários, das coisas materiais, dos sofrimentos provocados pelas frustrações, pelas decepções em relação ao mundo. Não, estamos falando de um mundo cujos valores são outros completamente diferentes deste mundo. Estamos falando de uma realidade existencial, uma experiência vivencial que é diferente dessa cotidiana que nós estamos acostumados a viver. O Dr. Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva, ele faz uma análise muito interessante a respeito desse assunto e uma pesquisa realizada por universidades sérias do mundo vai chegar à conclusão de que existem duas situações para que você possa encontrar felicidade neste mundo. A primeira delas é que você tenha condições materiais suficientes para realizar todos os seus sonhos, ou seja, você consiga ter uma condição financeira material ajustada, claro, com saúde, com harmonia, com todas essas coisas. Mas existe uma outra condição paradoxalmente inversa a essa, é que você deseje muito menos. Se você desejar menos, você poderá ser igualmente feliz. Igualmente, níveis de felicidade foram encontrados, ou seja, níveis iguais de felicidade foram encontrados em diferentes graus de pertencimento ou de possibilidades de posses materiais. Pessoas muito pobres tinham níveis de felicidade muito parecidos com pessoas muito ricas. Como se mede isso? Se mede isso através de áreas do cérebro. Se mede isso através do monitoramento de determinadas áreas cerebrais que estão relacionadas à felicidade. Estão relacionadas à questão da percepção do sujeito viver num estado diferentemente daquele estado de angústia, de estresse, de agonia, que é o estado cotidiano do mundo das expectativas. Então, igualmente, pessoas pobres e pessoas ricas podem encontrar felicidade. Agora, observe que a situação não é você ser muito pobre ou você ser muito rico. É você ser capaz de realizar suas expectativas, tendo a condição, ou você ter menos expectativas. Então a chave não é quanto você tem, é quanto você espera ter. É quanto você deseja ter. Então, se você deseja muito e você tem pouco, sofrimento. Se você deseja pouco e tem muito, alegria. Se você deseja pouco e tem pouco, uma alegria. Não tem por que não ter. Então, no fundo, é uma questão de percepção, é uma questão de compreensão do quanto você, de fato, é capaz de compreender o mundo, aceitar o mundo, se colocar no mundo, se posicionar no mundo de uma maneira sadia. Então, isso faz com que a gente possa perceber que a felicidade nesse mundo é algo que nós, primeiramente, precisamos escolher qual mundo nós vamos viver. Vamos viver no mundo da matéria ou vamos viver no mundo das percepções espirituais, das concepções da vida depois da vida? Vamos viver na percepção de que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é impermanente? Qual que é o mundo que nós vamos realmente viver? Então essa é a nossa principal questão aqui a ser colocada. Porque, ordinariamente, se não for desse jeito, o sofrimento imperará em nossas vidas. Estamos aqui falando, gente, de algo extremamente delicado, porque, afinal de contas, somos instados culturalmente a desejar. Nós estamos nesse processo há muitos e muitos anos, há centenas ou talvez milhares de anos, com certeza. Platão, ele já falava de Eros, ele já dizia que esse amor pelo Eros era o amor pelo não realizado, era o amor pelo que falta, é o amor da ausência. Enquanto filia é o amor da presença, o Eros é o amor da ausência. E qual que é a questão do amor de desejo? Qual que é o problema do desejo? É que você só pode desejar o que você não tem. Quando você tem, você não necessariamente precisa desejar. Por quê? Porque aquilo que você tem não está mais no estágio de desejo, mas está no estado de fruição. Você já está fruindo, então não faz sentido você desejar o que você frui. Então, vamos dar um exemplo do acarajé. O acarajé é algo muito interessante porque é simbólico mesmo. Vamos imaginar que naquele dia de sexta-feira, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, você está aqui cansado a semana inteira, já está naquela hora chamada do happy hour, é aquela hora que você vai encontrar ali o desopilado da vida e você vai ali no Rio Vermelho para comer um acarajé.
E aí você de repente está com muita vontade de tomar um acarajé com uma Coca-Cola gelada e você de repente senta na mesa, bota aquele acarajé cheio de acipipes, de coisas e começa a comer seu acarajé. Uma delícia! Os primeiros pedaços crocantes do acarajé vão pipocando na sua boca. Você vai salivando somente de sentir aquela profusão dos aromas e dos sabores de um acarajé. Isso vai acontecer até um determinado momento. A partir de um determinado instante, as suas papilas gustativas, o seu processo de absorção já não será mais tão sensível assim e os sabores já serão menos percebidos. E você então começa ainda a sentir gosto, porque há uma predominância, mas não igual o primeiro pedaço que você pôs na sua boca. Não igual o primeiro gole daquela Coca-Cola gelada que você colocou junto com o seu acarajé. Perceba que eu estou sendo bem provocativo para que vocês estejam salivando aí, pensando no acarajé para aqueles que gostam, claro que eu estou falando para quem gosta. Então, de repente, você sentiu uma experiência tão grandiosa que você resolve ter aquela ideia de dizer, vou prolongar minha experiência. Como é que você faz isso? Compra o segundo acarajé. E aí você bota o segundo acarajé, já não é mais a mesma coisa, mas você está ali ainda, está com fome, está botando ali todo o seu desejo de acarajé e vai comendo o seu acarajé e você termina de forma heróica o segundo acarajé. E aí você pensa, poxa, por que eu não posso estender a minha experiência por mais um momento? E pede um terceiro acarajé. Observe que o terceiro acarajé ele já começa a te causar um certo desconforto, porque não é que o acarajé seja necessariamente desconfortável, eu particularmente não gosto, mas não é que isso esteja acontecendo, é apenas uma questão de que todo aquele aparato do material que ele é feito, que aquilo tudo, aquilo no organismo em determinada quantidade, claro, será um excesso que o seu corpo começará a dizer, não, menos acarajé na minha vida. E você vai começar a ter aí agora uma dificuldade de comer esse terceiro acarajé. O quarto eu nem digo, o quinto nem se fala. Pode ser que de repente o sujeito nem consiga terminar o acarajé e antes de terminar o acarajé ele já esteja com sua cabeça virada para trás, os olhos revirando, procurando avidamente um lugar para depositar de novo tudo aquilo que ele comeu. Então isso mostra o quanto o desejo é algo provocativo e o quanto ele tem o seu limite. Porque o objeto desejado, avidamente desejado naquele momento anterior, alguns minutos depois da fruição, ele já não é mais desejado, ele agora é repelido pelo próprio indivíduo que desejava. Assim é com tudo na vida do impermanente. Nós temos desejos fantasiosos de coisas. Nós consumimos pessoas o tempo inteiro. Então, como é que nós consumimos pessoas? Observe que as relações elas passam por fases distintas. Por exemplo, o sujeito ele tem um desejo de uma pessoa, uma moça, um rapaz, seja lá o que for. Né? Na modernidade a gente tem que ampliar o conceito. Então, ele tem um desejo ou ela tem um desejo por um outro ou uma outra. E de repente, aquele desejo ávido está ali. Eles resolvem, então, a partir de um conúbio, de uma relação profícua, boa, prazerosa, que começa a se realizar, eles começam, então, a ter a ideia de ficar juntos. Mas o que eles estão buscando ali? Um está buscando a fonte de prazer para as suas necessidades e está buscando também outras questões, a companhia, a cumplicidade, está buscando complementos no seu psiquismo, está buscando segurança. Há uma série de questões que estão envolvidas na relação. Não existe relação do acaso em relação sem vínculos outros que não sejam esses, porque essas outras relações elas estão no outro nível. Não no nível da Terra. No nível da Terra, nós buscamos isso, buscamos o outro para que o outro preencha em nós espaços de vacuidade. Então, quando este outro não tem a capacidade de preencher em nós os espaços de vacuidade, eis aí uma expectativa frustrada, eis aí um motivo de sofrimento. E por isso, muitas vezes, quando estamos em relação, passada a fase da paixão, do enamoramento, que dura 2 anos aí, mais ou menos, que é uma fase neuroquímica, nós vamos ter então a fase da convivência fria. A convivência fria é a convivência onde não há mais expectativas, ao contrário, há frustrações, porque as expectativas não vão poder ser satisfeitas. O sujeito diz para a moça ou para o rapaz, me faça feliz. Coitado do outro rapaz ou da moça, porque não há condição de ninguém fazer o outro feliz.
A felicidade, de novo, não é algo que vem de fora, é algo que se percebe por dentro. É um estado de recepção, de percepção, de visualização, de captação das coisas do mundo. Então, se o sujeito está olhando o mundo de um olhar fechado, numa perspectiva restrita, claro que ele vai ter uma vivência diferenciada. É claro que a gente vai achar que o mundo é hostil, o mundo é mau, o mundo é difícil, o mundo é complexo. Por quê? Claro, porque ele não me deu o que eu queria, o que eu desejava. E por esse motivo a gente tem a dificuldade toda de conviver em felicidade num mundo desse. Erich Fromm tem um livro chamado A Arte de Amar, onde ele diz das nossas dificuldades. Fala assim o Erich Fromm: nós hoje estamos sendo instados, estamos sendo educados não para amarmos, mas para sermos amados. Isso tem todo sentido, porque observe que a questão estética que prevalece no mundo hoje, ela prevalece para que o outro se sinta atraído por mim, por exemplo. Então eu vou fazer coisas para me sentir bem, mas como é que eu me sinto bem? Eu me sinto bem quando sou reconhecido, quando sou valorizado, quando eu sou incluído dentro de um grupo. Não é? Ninguém se sente bem rejeitado, ninguém se sente bem. Não é à toa que a arma da modernidade hoje, uma das mais perversas armas da modernidade hoje é o cancelamento. O que é o cancelamento? O cancelamento é uma parte da sociedade virar para um outro e dizer assim: nós não lhe reconhecemos como um player, não lhe reconhecemos como alguém que pertence a esse grupo. E não pertencer, conforme as pesquisas também do Dr. Martin Seligman, significa sofrimento e dor. Porque existem algumas coisas também que trazem felicidade, segundo eles. A questão do prazer, claro, o prazer traz felicidade. A questão do engajamento e a questão do significado. 3 coisas importantes. O significado, como fazer algo que faça sentido, que tenha importância, eu me sentir incluído em um lugar, em uma atividade que faça bem para os outros. Isso tudo nos dá felicidade, e estar fazendo parte, reconhecido desse grupo, é algo também que nos auxilia no processo da felicidade. Então, não é simplesmente o mundo, as belezas do mundo. Se nós formos olhar a manga rosa, o jardim, as profusões de cores, as cachoeiras, os rios, os mares, os pássaros, todas as coisas lindas deste mundo, essa coisa maravilhosa das harmonias, das onomatopeicas, ou peicas, né? Onomatopeicas, sensações que nós temos do mundo, com relação à beleza, com relação a essa explosão de possibilidades aí do mundo. Isso tudo vai nos trazer aí uma possibilidade de compreendermos que o mundo foi feito para a felicidade. Incrível isso! O mundo foi feito para a harmonia. O mundo foi feito para que estejamos dentro de uma situação de plenitude e paz nessa construção. Há uma conjunção de fatores importantes que fazem com que nós nos transformemos em seres de paz. Seres de paz. Agora, nós não vivemos nessa condição, por quê? Porque nós não vivemos naquele mundo, no mundo da perfeição. Nós vivemos em outro mundo. Que mundo é? O mundo do frisson, o mundo da agonia, o mundo do estresse, o mundo dos desejos não realizados, o mundo das frustrações. É nesse mundo que a gente costuma viver. Por isso, não tem felicidade nesse mundo possível. Porque nós teríamos que ter outro planeta Terra para satisfazer as necessidades materiais sistemáticas de toda a humanidade. Há uma dicotomia econômica, gente. Há um princípio econômico que intriga e que movimenta todo o processo produtivo do mundo. A dicotomia é: nós, como seres, somos aqueles que temos necessidades ilimitadas em um mundo de recursos escassos. Então, as nossas necessidades ilimitadas fazem com que hoje eu deseje um carrinho velho, amanhã um carrinho melhor, depois um carrinho maior, depois uma casinha, depois uma casa maior, outra maior um pouco, uma televisão grande, um som e etc. Companhia limitada. E nós vamos, à medida que vamos realizando, segundo Abraham Maslow, à medida que nós vamos realizando as necessidades mais primárias da nossa existência, nós vamos sofisticando os desejos e vamos afunilando essa pirâmide até chegar às abstrações espirituais, nas questões mais simbólicas da vida, mas isso só depois de realizarmos as necessidades fisiológicas, de segurança, etc. Então, observe que de um lado, nós podemos dizer, é muito fácil você viver num mundo de forma feliz.
Basta que você saiba viver nesse mundo, que você fique esperto, que você se coloque nesse mundo de uma forma esperta. Mas, por outro lado, é extremamente complexo você viver no mundo que você entra numa luta que você não consegue vencer. É complicado, gente. Olha, é muito complicado. E a gente vê pessoas sendo moídas nessa máquina o tempo inteiro. Nós estamos sendo moídos nesse processo o tempo inteiro, premidos por um estresse, por uma relação de estresse que só nos traz angústia, só nos traz sofrimento e dor. E por isso nós precisamos repensar o nosso modelo do mundo. O espiritismo, ele é diferente de outras religiões. Eu vou colocar aqui apenas a questão filosófica, por exemplo, do espiritismo, o seu lado filosófico, quando ele traz o conceito ontológico da vida, de que a vida não é isso que só aqui. A vida, isso aqui é um pedaço da vida, isso aqui é um dia na existência espiritual. Isso aqui é uma experiência dentro do contexto da espiritualidade como um todo. Então esse é um conceito, sentido de vida, um sentido evolutivo, um sentido de perceber, de crescer, de progredir, etc. Isso é o que está preso aqui, está relacionado a essa vida. Porém, nós podemos imaginar que o Espiritismo também vai nos trazer a possibilidade de pensarmos como viver neste outro mundo a partir da perspectiva espiritual, sem os desejos, sem o sofrimento dos desejos. Não é verdade, não é que você não tenha desejo. Você vai ter, claro, você é um ser humano, você tem que ter desejo. É não sofrer por eles, não sofrer pela posse nem pela perda. Esse é o ponto do desapego. Não é que você vai ficar desapegado irresponsavelmente. Não, você até cuide como um salvaguarda, como fiel depositário, você cuida das coisas que lhe são confiadas. Mas, por outro lado, você precisa ter uma relação com essas coisas de desapego, desprendimento, entender o fluxo do ir e do vir, porque existem leis. Lei de criação, lei de conservação, lei de destruição. Isso é sistemático. As coisas são criadas, as coisas são mantidas e as coisas são destruídas. Sistematicamente, o processo é cíclico, vai girando, girando, girando essa roda até chegar aí num ponto de compreensão que o sujeito entenda verdadeiramente de que aqui nós somos passageiros, né? Nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui fixados para sempre, e que esse mundo precisa ser compreendido para que nós possamos fruir nesse mundo da forma, o que esse mundo de fato pode nos dar. Então a primeira coisa, reposicionar o mundo em que a gente vive pode ser um sinal, um caminho para a felicidade. A outra questão, compreender a nossa questão de estarmos aqui. O Espiritismo, ele traz essa percepção, ele traz essa ferramenta. É diferente de outras religiões que prometem a prosperidade. O Espiritismo não promete prosperidade material, até porque prosperidade material não é sinônimo de felicidade. Ponto. Isso é bom, não é? Chico dizia, Francisco Xavier dizia que dinheiro não era luz, mas acendia um fósforo. Então, acende-se fósforo com dinheiro na Terra. E não tenha dúvida, é preciso que aqui nós tenhamos a possibilidade de ter essa manutenção das nossas necessidades para vivermos com dignidade. Epicuro, quando dizia que a felicidade era algo importante no processo evolutivo, ele estava se relacionando a uma vida digna. O sujeito que tem uma vida digna, uma vida moral digna, uma vida reta digna, ele pode ser pessoa feliz. Por isso ele precisa buscar nos prazeres uma necessidade de abstração e de acesso às grandezas superiores. Então o prazer é um caminho para a evolução. Essa era uma proposta epicurista, que depois virou, no mundo de hoje, a sociedade hedonista. A sociedade hedonista, que é a sociedade que nós vivemos, a sociedade do prazer, a sociedade da fruição do prazer, a sociedade da consumição ou da consumição, vamos dizer assim, consumição, um indivíduo consumindo o outro, essa é a ideia, o sentido, não sei se a palavra é correta, mas é um sujeito consumindo o outro. Nesse contexto, nós estamos nos alimentando mutuamente das nossas frustrações. E isso faz com que hajam desequilíbrios e a sociedade entre como elemento de sustentação desses hiatos para que haja compensações nesses buracos que estão sendo ofertados aí pelo modus vivendi, pela maneira como nós estamos vivendo as nossas vidas. Então, o Espiritismo não promete prosperidade material, mas promete uma forma
através da qual, se você repensar a sua vida, você pode ter igual nível de felicidade. Você pode ter uma felicidade muito grande. Aliás, muito grande mesmo, porque não somente nesse mundo você poderá se sentir pleno e feliz, como também em outras experiências na sua realidade vivencial progressiva, você também será satisfeito ou estará satisfeito nas suas necessidades espirituais. As necessidades espirituais trazem plenitude, e plenitude é um estado perfeito e um estado pleno de felicidade. Ao passo que, naquilo que nós estamos, que é a incompletude, é o buraco, é a busca, é a saciação das necessidades constantes, esse processo constantemente sendo alimentado, retroalimentado, fustigando nossa cabeça o tempo todo, é motivo realmente de muita infelicidade. Por isso, passe os olhos no mundo e você vai ver muita dor. Passe os olhos no mundo, você vai ver muita discrepância. Passe os olhos no mundo, você vai ver muita raiva, ressentimento, os sentimentos sendo acirrados, mas tudo isso faz parte da lei. A lei inclui essa possibilidade do indivíduo estar no estado de ignorância para que a partir do momento em que a luz se faça na sua vida, ele possa compreender por quantas estradas ele já trilhou, possa compreender o tamanho da sua lição. Não existe almoço grátis. Se nós estamos buscando realmente a elevação, precisamos despertar o espírito. Quando o espírito não é desperto de uma forma natural, ele é provocado para ser despertado. De uma forma ou de outra, nós iremos progredir. É muito melhor progredir pelas estradas claras do amor do que pelos açoites das trevas. Então, é uma questão de escolha. Nós queremos caminhar por um lado ou caminhar por outro lado. Sociedade hedonista, alimentada pela indústria do prazer, do entretenimento, que é bom, gente, isso é legal você poder aproveitar, estar numa roda de amigos, ali comemorando, sorrindo, é tudo bom, é tudo maravilhoso, a gente deve fazer isso também, mas não é só isso. Existem outros espaços de vida no trabalho, na família, na convivência de um modo geral, do dia a dia, onde nós temos essa possibilidade de estarmos juntos, vivendo, experimentando e precisamos de alguma maneira estar nessa condição, e essa condição vai nos trazer, com certeza, vai nos trazer muitas oportunidades de crescimento, de evolução em nossas vidas. Por isso, estejamos agora refletindo sobre essa possibilidade e respondendo talvez para nós outros: a felicidade não é desse mundo? Gente, a felicidade é desse mundo planeta Terra. A felicidade não é do mundo que nós criamos para viver sobre este lindo planeta que Deus nos deu como espaço de aprimoramento, crescimento e evolução. Fiquemos em paz, em nome de Deus, e que assim seja, meus irmãos.